Olá, meus queridos irmãos, você está no canal NBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Já quero dar os meus agradecimentos a todos os professores, superintendentes, alunos e amigos, da Escola Bíblica Dominical, amigos do YouTube, amigos do Facebook, aonde você estiver assistindo esta pré-aula, tá certo? Você que não conhece meu canal, está chegando a primeira vez e está tendo o primeiro contato aí com este vídeo. Eu faço o trabalho da Escola Bíblica, baseado na revista da CPAD, e onde eu disponibilizo aí para você que é professor, superintendente, você que dá aula na Escola Bíblica Dominical. Essa aula ela é em PowerPoint, é um resumo das lições da Escola Bíblica, mas é de suma importância, é muito útil para nós que somos professores aí da Escola Bíblica. Há 3 anos aproximadamente eu tenho dado aula dessa forma. E são muitas as igrejas que têm feito uso dos meus slides. São mais de 19 estados brasileiros e 2 países estrangeiros, Estados Unidos e Alemanha, que faz o uso. Então eu convido você também a experimentar, baixar esta videoaula. Ela está disponível em PowerPoint, abaixo aí do vídeo, na timeline. Tem um link para download. Você faz o download e leva aí para a sua igreja. Você pode usar um data show, se você tiver, ou uma televisão. Basta para isso um notebook. Você pode estar usando aí na tua igreja. Tenho certeza que ajudará bastante na maneira de você expor aí o seu conteúdo. Tá certo, meus amados? Então, se é a primeira vez que você está tendo contato, como eu disse, com esse vídeo e não é inscrito no meu canal, já aproveite para se inscrever, deixar aquele like, aquele joinha, aquele gostei e também de ativar o sininho de notificação. Por que é importante você ativar o sininho de notificação? Porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai avisar você. Mas para que o YouTube avise você, você tem que estar sempre com o sininho lá ativado e dando um joinha, dando um gostei aí no vídeo, tá certo? Porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Bom, quero agradecer aí a todos os irmãos pela compreensão. Eu estou aqui no sul do Pará, mais precisamente em Tucumã. Estou de férias, já vai fazer aí quase um mês que eu e minha esposa estamos aqui na casa dos nossos parentes, Deus abençoe a vida de cada um deles. E eu deixei de publicar, acho que uma ou 2 aulas anteriores aí, porque onde eu estava em Redenção não tinha internet, então não tinha como. Mas fiquem tranquilos que eu vou estar sempre aí disponibilizando para vocês, tá certo, meus amados? Fica tranquilo, caso aconteça imprevisto, eu aviso a vocês, tá certo? Deixe aí se você preferir, seu e-mail para que eu envie para você, tá certo? Se porventura você deixou seu e-mail e ainda não recebeu os slides no seu e-mail, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que também está aí abaixo, tá certo? Bom, já estamos na lição de número 5. A revistinha ela traz por tema Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra aí, as potestades do mal, tá certo? Na lição de hoje, nós iremos estudar a lição de número 5, que tem por tema um inimigo que precisa ser resistido, não é verdade? Então é o que nós vamos estudar na lição de hoje. Já estamos aí no primeiro trimestre de 2019, todos vocês têm me acompanhado aí durante esses 3 anos, Deus abençoe, muito obrigado, tá certo? Texto áureo se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Na verdade prática diz: o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. Então, a verdade prática traz para nós que Jesus ele provou para o diabo que ele não é invencível. O diabo ele já foi derrotado na cruz pelo Senhor, e Jesus provou ali que
venceu ele ali, que o diabo não é invencível, tá certo? Então, se nós nos achegarmos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós, porque a Bíblia diz que maior é aquele que habita em nós do que o que está no mundo, tá certo? A leitura bíblica em classe, como de costume, eu nunca faço a leitura, mas ela se encontra em Tiago capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10. Depois você pode fazer a leitura aí, se você tiver de posse da sua revistinha ou de posse da sua Bíblia, tá certo? Já estamos em aula. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu joinha, seu like, seu gostei, e obrigado pela compreensão de todo e por você estar nos acompanhando aí, tá certo? E você que mora aqui em Tucumã, você de repente faz uso dos meus slides aí, entre em contato comigo. Eu já estou indo embora dia 9, então entre em contato comigo, quem sabe aí eu posso até visitar a sua igreja, tá certo? Bom, a introdução diz o seguinte: essa sessão da Epístola de Tiago, ela é, em outras palavras, um chamado à santidade. Olha só, a carta é dirigida aos cristãos do primeiro momento da história sagrada. Ou seja, Tiago ele mostra aqui que resistir ao diabo já era um bom começo. Então, o que o apóstolo Tiago está passando para os seus leitores, né, para os irmãos que eu leio sua carta, que resistir ao diabo já era um bom começo da vida cristã. Esse é o dever nosso, é resistir às tentações, resistir ao diabo, porque ele fugirá de nós. Mas para isso temos que nos achegar a Deus, não é verdade? Bom, no tópico 1 diz a Epístola de Tiago. Destinatário, para quem foi escrito? Bom, a carta ela foi dirigida especificamente aos primeiros cristãos dispersos de origem judaica pelo vasto Império Romano. Então essa era o público-alvo, foi para quem Tiago escreveu a carta, para os judeus que estavam ali no Império Romano. Tiago disse o seguinte no capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. E de maneira geral a todos os crentes em Jesus Cristo, em todos os lugares e em todas as épocas. Então, foi escrito para um povo específico, para os judeus que estavam ali no Império Romano, mas em forma geral para todos nós, para todos os cristãos, tá certo? Não só daquela época, mas também da nossa época. Subtópico 2, o conteúdo. Olha só, o conteúdo da epístola, ela parece confirmar essa antiguidade, isso pelos aspectos cristológicos praticamente ausentes, né? Então Tiago 2:1 diz o seguinte, que ele fala o seguinte: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Olha só, há pouco ensino doutrinário, pois a ausência dos discípulos era ainda tida como... pois as assembleias dos discípulos era ainda tida como sinagoga. Tiago 2:2 diz, porque se entrar na sinagoga de vocês um homem... Então, o conteúdo da epístola ela parece afirmar essa antiguidade, né? Que era bem antiga já. Então, isso pelos aspectos cristológicos praticamente ausente, não falava muito de Cristo, né? Mas o pouco ensino doutrinário que ela tem, né? Eles mostram ainda que era na época das sinagogas ainda, que os discípulos ali era ainda contido como sinagoga, não é verdade? O termo aqui igreja, ele aparece em Tiago 5, verso 14. Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então o termo igreja só vai aparecer lá no capítulo 5 e no versículo 14. Mas o emprego da palavra sinagoga como alternativa mostra que Tiago vem de uma época em que os discípulos eram chamados de o movimento de Jesus. Ainda não era chamado de cristãos, ainda não era tido como igreja de Cristo, né, tal, mas
era o começo ali da igreja do Senhor, era o começo ali da obra missionária, tá certo? Então era tido ainda como, as palavras ainda eram sinagoga, tal, e os discípulos ainda eram chamados de o movimento. Lá em Atos fala também que os discípulos eram chamados de os do caminho, não é verdade? Depois que vê esse contexto aí de igreja e tudo mais, tá certo? Bom, subtópico 3 fala o seguinte, tema. Ao separar a fé das obras, a epístola enfatiza o cristianismo prático e nos dá munição para resistir o inimigo e ao pecado. Tiago ele retorna o tema tratado no capítulo anterior sobre a amarga inveja em sentimento faccioso em vosso coração. Então, esses sentimentos são próprios de uma sabedoria terrena, animal e diabólica, porque Tiago trata isso no capítulo 3, versículo 5. Ele diz, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, o sentimento que os cristãos ainda tinham era um sentimento terreno. E esse sentimento de natureza terrena, ele é animal, ele é diabólico, ele é ruim. Não era um sentimento que vinha do alto. E era isso que o apóstolo Tiago queria que os irmãos tivessem. O sentimento que viesse do alto, o sentimento de Cristo. Não é verdade? Então, olha só. Diabólica e presente na vida daqueles primeiros cristãos. Então, esse sentimento estava presente na vida dos irmãos. Assim, também não é diferente nos dias de hoje. Olha só, essas palavras vêm atravessando o século e hoje não é diferente, pois o problema da natureza humana permanece o mesmo. Não foi resolvido o problema da natureza humana, porque o ser humano, ele por natureza, ele é pecador. O ser humano não peca, o ser humano não é pecador porque ele peca. Não, ele peca porque ele já é por natureza pecador. Por isso que todos precisam de um Salvador. Ninguém conseguiu resolver ou consegue resolver o problema do pecado. Precisa do Salvador. Então o ser humano ele precisa de um Salvador porque ele já é pecador por natureza, não é verdade? Então o problema continua. Precisa de Jesus. Olha só, o ensino aqui está tratando do caráter cristão, que parece o quê? Que precisa ser afinado com o ensinamento de Cristo. Então, o caráter do cristão ele tem que ser alinhado, ele tem que estar de acordo com o ensinamento de Cristo. Então, se você não sabia, caráter pode ser transformado. Quem que transforma o caráter do cristão? O Espírito Santo, né? Por isso que nós somos santos, porque a santidade ela é pontual e gradativa, ou seja, hoje eu devo ser melhor do que ontem. O meu caráter de hoje tem que ser melhor do que o de ontem e o de amanhã melhor do que o de hoje, tá certo? Olha só, finalizando o tópico 1, nós vamos agora entrar no tópico 2. No tópico 2 é o seguinte, os deleites da vida. Subtópico 1, guerras e pelejas. Há quem afirme que essas guerras e pelejas sejam uma referência às disputas internas que havia entre os judeus de Jerusalém contra Roma, nos levantes contra Roma. A população da Judéia estava dividida nessa época sobre a luta pela liberdade do poder romano. Mas, olha só, não é desse tipo não é desse tipo que Tiago está falando, desse tipo de luta, de guerra. Não. Qual é? Vamos ver então. Ele está falando dos maus desejos interiores dos irmãos, das pessoas, não é verdade? Então a expressão aqui, guerras e pelejas, refere-se às discussões acirradas sobre o meu e o teu. E isso é muito grave, não é verdade? O apóstolo aqui não estava falando das guerras de exteriores, não, está falando da guerra interior, está falando do meu e do teu, que isso é um sentimento muito grave. No subtópico 2 fala o seguinte, os eleitos. Bom, os maus desejos que era a motivação dessas pelejas, ou seja, dos vossos deleites, isso no versículo 1, o termo deleite aparece 5 vezes no Novo Testamento, isso para descrever deleites ou prazeres ilícitos. Está aí as referências em Lucas 8,14, Tito 3,3, Tiago
e 2 de Pedro. Depois você confere aí, tá certo? Então o conceito se restringiu ao significado de gozo sexual, deleite, esses deleites que o apóstolo Tiago está se referindo, significa gozo sensual de deleite sexual, ou seja, controle desenfreado, não é verdade? E a procura indiscriminada do prazer. Olha só, o hedonismo ele predomina o pensamento pós-moderno. Então, hoje qualquer esforço disciplinado ou o mínimo de sacrifício para se atingir um objetivo, olha só, são tratados, sabe como? Como profundo desgaste. Então as pessoas hoje não quer saber das coisas certas, porque tudo que a gente for fazer, claro que isso requer esforço, claro que isso requer mudança de atitude, mudança de direção, não é verdade? Então isso requer um certo esforço, requer desgaste emocional, físico e psíquico da mente humana. Mas as pessoas não querem, as pessoas querem fazer a sua própria vontade, seus próprios desejos. Estamos aí caminhando para os fins dos tempos mesmo, né? O hedonismo está predominando, o desejo do eu, né? A glototomia, a vontade de você querer as coisas só para você, não é verdade? Bom, subtópico 3, cobiçosos e invejosos. Bom, vamos lá, deixa eu só dar uma pausa aqui. Vamos lá. A versão bíblica, Almeida Revista Corrigida, ela omite aqui o verbo matar, que consta no texto grego. Veja só, vocês cobiçam e nada têm, mata e sentem inveja. Isso na nova Almeida atualizada. Esse homicídio não é literal, não. Mas ele diz respeito ao quê? Ao ódio, que é como homicídio aos olhos de Deus. Então não é homicídio literal, não é que a pessoa matou a outra pessoa, foi lá, matou fisicamente falando. Não, mas com respeito ao ódio, que aos olhos de Deus também é homicídio, tá certo? Depois você confere em Mateus 5, 21 e 22, 1 de João 3, 15. A cobiça é o desejo excessivo de possuir o que pertence ao outro. Então o que é cobiça? Cobiça é isso aqui, ó. A pessoa ela deseja o que o outro tem. Isso é a cobiça. E o que é a inveja? Bom, a inveja é um sentimento de tristeza e de pesar pela alegria, felicidade e sucesso de outra pessoa. Então a inveja não é nem sempre pelo que o outro tem, mas é um sentimento de tristeza, às vezes pela alegria da pessoa. Tem pessoas que não tem nada, não tem muita coisa materialmente falando, mas ela é rica em alegria, ela é rica em felicidade, sabe? Ela é uma pessoa rica na questão na questão emocional, né? Então isso perturba as pessoas, algumas pessoas. Tem pessoas que têm inveja disso. Tem pessoas que falam assim, não sei porque as pessoas têm inveja de mim, eu não tenho praticamente quase nada, mas só a forma de você ser alegre, de você ter um bom coração, de você ser resolvido com você mesmo, porque o mais importante não é você ser resolvido com a outra pessoa, não, é ser resolvido com você mesmo. Então isso já causa aí sentimento de inveja nas pessoas, tá certo? Bom, o cristão ele deve se conter com aquilo que tem. O que é que você tem? O que é que você tem na sua casa, na sua vida? É isso aí que você tem? Então, com isso aí você deve se conter. Claro que você tem que correr atrás dos objetivos, temos que correr atrás dos nossos objetivos, não é verdade? Então, o ensino aqui ele não é uma apologia à pobreza nem à miséria, porque nós não fazemos apologia à pobreza e à miséria, não. Nós entendemos que riquezas são dádiva de Deus. As bênçãos do Senhor nos enriquecem, não acrescentadores, né? Assim? Então, pois não é pecado desejar e buscar de maneira lícita, tudo que é útil à vida. Então não é pecado isso, eu buscar os meus objetivos, as minhas conquistas. Isso não é pecado, desde que seja de uma maneira lícita. Então, tudo que é útil à vida, desde que os nossos desejos eles sejam o quê? Alinhados ou afinados com os de Deus ou com a vontade de Deus. Então, quando nós temos nossos sonhos,
de conquista, isso não é pecado, desde que eles estejam dentro do centro da vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus, na direção de Deus, e que nós corremos atrás dele de maneira lícita, tá certo? Bom, e quarto subtópico, adúlteros e adúlteras. Bom, Tiago continua a linguagem metafórica, usando desde o Antigo Testamento para descrever a apostasia de Israel e sua fidelidade a Jeová seu Deus. Aliás, a Javé seu Deus. A finalidade, a infidelidade a Deus é em si mesma um adultério espiritual. Então, quando fala de adultério, quando a Bíblia fala de adultério, nós temos que ver o contexto. Porque texto sem contexto, ele faz o quê? Ele vira pretexto. Então, a infidelidade a Deus em si, ele é um adultério. Ela é um adultério espiritual, tá certo? Porque existe adultério espiritual. Quando eu prezo a minha vida, quando eu abandono as coisas de Deus, eu estou espiritualmente adulterando. Porque o que é adultério? É quando você trai quando você quebra um relacionamento, quando você trai a confiança de outra pessoa, não é verdade? Isso é uma infidelidade. Da mesma forma é com Deus. Quando eu desprezo a Deus, quebro a minha aliança com Ele, eu estou adulterando espiritualmente, tá certo? Bom, assim como a intimidade, o amor, a beleza, o gozo e a reciprocidade que o casamento proporciona, faz dele um símbolo da união e do relacionamento entre Cristo e a sua igreja, assim também é a nossa vida com Cristo, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo, em outras ocasiões, em Coríntios ele fala isso aí, que ele faz uma comparação entre o casamento, entre um homem e uma mulher, casamento normal, com Cristo e a sua igreja. Há esse relacionamento, essa afetividade, essa reciprocidade entre Cristo e a igreja, assim entre Cristo e o casamento. A diferença que entre Cristo com a sua igreja é que esse casamento, essa aliança, ela é eterna. E o casamento ele é temporal, né? Ele é temporal, ou seja, enquanto estiver vivo. Depois que morreu, acabou. Quebrou-se essa aliança, não é verdade? E a com Cristo é eterna. Bom, de igual modo, a infidelidade de Israel, da igreja ou de um cristão, é chamada na Bíblia de adultério espiritual ou prostituição e fornicação espiritual. Então, aquilo lá que eu disse, nem todos os textos bíblicos que falam de adultério está falando entre cônjuge, marido e mulher, né? Prostituição, fornicação, temos que ver o contexto de quem Deus está se referindo, não é verdade? Bom, tópico 3. No tópico 3 diz o seguinte, resistindo ao inimigo. Tiago apresenta a receita para resistir ao inimigo. Então, Tiago agora aqui, ele vai nos apresentar a forma ou a receita de como resistir o diabo. Bom, ele mostra que o Espírito Santo está em nós, isso no versículo 5, o que é confirmado em outras partes do Novo Testamento. Então, primeira coisa que faz com que a pessoa vença o inimigo é ele ser cristão, para que o Espírito Santo habite nele. Porque é o Espírito Santo que dá força, o Espírito Santo que nos orienta, nos renova nossas forças, e é o Espírito Santo que tem poder para fazer com que o diabo, com que o mal saia da nossa vida, que nós venhamos resistir esse mal aí, tá certo? Só com a ajuda do Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo em nós não requer um coração dividido. Então, se o Espírito Santo está em nós, ele não quer que nós servimos a dois senhores, que nós estejamos divididos. Temos que estar alinhado aí à vontade de Deus. Deus é exclusivista, ele não é só prioridade, ele é exclusividade também em nossa vida. Então, no versículo 5, ele fala assim, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo e que ele habita em nós. Então, esse ciúme aqui é de zelo, é de cuidado, não é ciúme de sentimento humano, não, é cuidados, né? Então, o Espírito Santo ele tem cuidado e anseia, né, em nós ali, para que nós venhamos fazer a vontade do Pai, não é verdade? Bom, essa vantagem nos permite o quê? Viver uma vida santa e resistir ao inimigo. Então, se o Espírito Santo habita em mim, então eu estou em vantagem.
contra o inimigo, contra os meus desejos, contra o eu, né? Eu tenho essa vantagem, porque ele habita em mim e ele vai me ajudar a vencer aí, a resistir o inimigo. Nisso temos a ajuda de Deus, que resiste ao soberbo, dá porém graças ao humilde. Agora, se a pessoa é soberba, se a pessoa não quer nada com a vida, então essa pessoa aí, ela não tem possibilidade alguma de vencer os seus próprios desejos, suas próprias vontades, e muito menos o diabo, certo? Subtópico 2, a submissão a Deus. Outra receita aqui que o Tiago está nos mostrando. A primeira foi, ele apresentou, né, a receita para a gente resistir o inimigo, que é o Espírito Santo, mas a submissão a Deus, não é verdade? Porque quem é templo do Espírito Santo se submete ao senhorio do nosso Criador. Então, essa submissão e humildade a Deus é descrita de várias maneiras, como, resistir ao diabo. Então, como é que eu sei que eu sou submisso a Deus? Quando eu estou resistindo às ofertas do diabo. E quando eu me aproximo de Deus. Então, isso é uma forma de submissão. Limpar as mãos, voz de duplo ânimo. Então, o que é limpar a mão, voz de duplo ânimo? Vamos ver aqui no próximo slide. Bom, o que é o duplo ânimo? Bom, o duplo ânimo, ele diz respeito aos crentes indecisos e divididos em suas decisões entre Deus e o mundo. Então, isso é uma pessoa de duplo ânimo. Isso é um crente de duplo ânimo. Ele está indeciso. Ele está indeciso e dividido em suas decisões. Ele não sabe se serve a Deus, não sabe se serve ao mundo. Hoje ele faz a vontade de Deus, amanhã faz a vontade do mundo. E quando se faz a vontade do mundo, se faz a vontade do diabo, não é assim? Depois você confere lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 8. Bom, Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6,24 diz isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedica a um e despreza o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então não dá para servir a Deus e as riquezas. Não dá para ser dividido. Ou se serve a um ou se serve o outro. Então ter riqueza é pecado? Não. O amor ao dinheiro, né? A raiz do mal não está no dinheiro, mas está no amor ao dinheiro, às riquezas. Não dá para você ser 100% em duas coisas. Não tem como. Se você faz uma coisa bem, você está fazendo 150%. Você está fazendo 100%. Se você agregar mais uma coisa para fazer, você não é mais 100% nas duas coisas, porque não tem como. Você é 50% e 50%. Então Deus não quer que nós sejamos divididos, servimos as dois senhores, tá certo? Tem que escolher entre um ou outro. Então, as mãos são instrumento das ações e símbolo de toda a conduta. Olha só, para que as mãos sejam limpas, o que precisa? Bom, é necessário primeiro um coração purificado. Salmo 24, 1, 1 de Pedro 1, 22. Então, para que as mãos sejam limpas, isso aqui é simbólico, as mãos aqui é simbólico, ou seja, o coração tem que ser purificado, né? Isso tem a ver com o coração. Então, tudo que você faz, tudo que você... onde você coloca as suas mãos, onde você coloca a planta dos seus pés, onde você chega, as coisas acontecem, as pessoas se sentem bem, porque você tem um coração purificado, um coração limpo, tudo que sai da sua boca, as suas palavras são palavras de vida. Subtópico 3, os lamentos e os resultados. Bom, vamos lá. Tiago continua com as suas exortações. Então, Tiago ainda está aqui escrevendo a sua epístola e continua aqui as exortações. Ele diz o seguinte no versículo 9: sentir as nossas misérias, lamentar, chorar, substituir os risos pelos lamentos, sentir a angústia e humilhar diante de Deus. Essas exortações, elas resultam em bênçãos entre elas. Então, essas exortações que nós vemos aqui no slide atrás, ela resulta para nós bênção. Mas quais? Bom, primeiro, o de fugir. Você está com as mãos limpas, coração puro. Você não está em duplo ânimo, você não serve a Deus e o diabo, você só serve o Senhor. Você não está dividido em dois pensamentos. Então o diabo ele vem, mas fugirá de você, fugirá de nós. E segundo, o Senhor nos exaltará. Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, quando nós confiamos e entregamos a nossa vida ao senhorio de Cristo, no tempo certo, o que acontece? Ele nos exaltará. Talvez não seja naquilo que você queira, mas em outra área da sua vida, não é verdade? E,
para a conclusão, ou na conclusão, diz o seguinte: Tiago relaciona uma série de exortações que, se praticadas em conjunto, resultarão na completa resistência ao inimigo de nossa alma. O que Deus espera de nós é que sejamos santos como Ele é santo. Resistir ao inimigo, no contexto de Tiago, resume-se em que cada um de nós sujeitemo-nos à vontade de Deus e cheguemo-nos a Ele. E devemos ainda purificar as mãos limpas e limpar o coração. É uma dependência de Deus que nos leva à vitória em Cristo, não é verdade? Bom, meu querido, minha querida, meus irmãos, se até aqui esta aula foi bênção para você, peço que não se esqueça aí de se inscrever no canal. Quero só lhe apresentar aqui o meu Instagram. Eu trabalho com Geladinho Gourmet. Você que é de São Paulo, mais precisamente na Zona Sul ou Cidade Júlia e os bairros vizinhos, se não conhece ainda e você está assistindo esse vídeo, quero apresentar aqui o meu trabalho, o meu negócio. Eu trabalho com Geladinho Gourmet, onde são assim receitas produzidas assim com produtos de qualidade. São produtos muito bons. Já quase 8 meses aí eu estou no mercado. Graças a Deus tenho tido muito retorno. Os clientes têm aprovado o meu trabalho. Tenho muitos clientes. Se você mora próximo aí da Cidade Júlia e não conhece ainda os meus geladinhos gourmet, eu convido você para visitar aqui meu Instagram e você pode dar uma olhada aqui. Nós fazemos entregas também, tá? Fazemos entrega para os bairros vizinhos, dependendo aí da sua localização, a gente entrega aí para você, tá certo? Então esse aqui são os meus geladinhos, e eu quero agradecer a todos os clientes aí que têm comprado aí os nossos produtos. Eu tenho aí 7 receitas que são assim maravilhosas, tá? Ninho com Nutella, ninho com biscoito Oreo, diamante negro, Kit Kat, paçoca, castanha de caju e Romeu e Julieta, tá certo? Então, se você não conhece, convido você a conhecer. Temos ponto de revenda também. Aqui tem um, que é a doceria, fica em Diadema, na Avenida Presidente Kennedy, próximo do terminal Diadema. Lá também eles revendem nossos produtos. Tem também em Jabaquara, mais precisamente próximo do aeroporto de Congonha. Você pode depois aí estar procurando aí os endereços, tá certo? Tem meu contato, e é isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá certo? Bom, ao pessoal aí, aos irmãos de Brumadinho, meus sentimentos a cada família que perdeu aí os seus parentes queridos, seus amigos, né? Não foi fácil, não está sendo fácil para muita gente. Meus sentimentos, que Deus possa confortar os corações de vocês. Força, meus irmãos. Quero deixar aqui esse versículo para vocês em Hebreus 13, verso 8, que diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Independente do que acontece, seja lá quem for o culpado, mas uma coisa é certa, Deus não tem culpa em nada disso aí, tá certo? Os que perderam a sua vida, que Deus assim os conforte os corações dos familiares, e aqueles que sobreviveram, agradeçam a Deus, porque Jesus Cristo é o mesmo, independente do que o homem venha fazer, independente do que aconteça no mundo. Deus não tem culpa disso aí, tá certo? Culpados somos nós mesmos, seres humanos, que direto ou indireto nós estamos causando aí tragédias, tá certo? Então, Brumadinho, meus sentimentos a cada um de vocês, a cada família. Deus abençoe. Oremos por vocês em nome do Senhor, para que Jesus conforte o seu coração, porque Ele ainda é o mesmo, tá certo? Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.